apenas o caminho do Brasil. Faço aqui um apelo a todos os meus colegas. Vamos deixar o Brasil passar. Vamos deixar o Brasil passar. Minhas amigas e meus amigos, não se pode mais discutir o óbvio. Nada pior para os mais pobres do que a inflação, a falta de estabilidade na economia. E a estabilidade é a resultante de um conjunto conhecido e consensual de medidas de responsabilidade fiscal. Não se apaga fogo com gasolina. Não existe uma nova matriz de combate ao incêndio. Isso é apenas atear fogo com outro nome. É nosso dever, e o nosso dever é apagá-lo pelo bem do povo brasileiro. Não há democracia com caos social. Não há estabilidade social com caos econômico. Defenderemos a democracia porque defenderemos também as melhores práticas e as melhores políticas econômicas para defender a paz nos lares dos brasileiros, sobretudo os que mais precisam. Defender a estabilidade econômica é defender a estabilidade social. Chego à presidência da Câmara dos Deputados pelas nuvens e tempestades do destino, como definiu aquele que dá nome a este plenário. Não chegaria até aqui sem o apoio de amigos e motivadores da política. Minha eterna gratidão ao presidente do meu partido, deputado Marcos Pereira, pelo gesto fundamental, presidente, para que eu sentasse hoje nessa cadeira. E meu muito obrigado ao meu amigo presidente Arthur Lira, pelo respaldo ao meu nome. E trabalho incansável para que a Câmara encontrasse esse consenso histórico que estamos vendo no plenário. Nenhum interesse ou divergência pode estar acima da nação brasileira e das urgentes necessidades do nosso povo. Minhas amigas e meus amigos, nesta cadeira de Ulisses, às vésperas de completarmos 4 décadas, em homenagem a todos os presentes, aos brasileiros, à democracia, ao respeito às instituições e entre as instituições, faço questão de relembrar o gesto histórico de Ulisses ao promulgar a Constituição que juramos respeitar. Viva a democracia! Viva a democracia! Viva a democracia! E foi pelo MDB de Ulisses que cheguei nesta casa, com apenas 21 anos em 2011. Com muito orgulho posso dizer que o PMDB foi minha escola e minha faculdade de política brasileira. A memória de Ulisses deve iluminar corações e mentes nestes tempos difíceis. Ao contrário dos debates parciais, o parlamento jamais avançou em suas prerrogativas. Foi justamente o contrário. A vontade dos constituintes originários foi adiada por quase 4 décadas. E qual vontade era essa? Ninguém melhor para descrevê-la do que o próprio Ulisses Guimarães em seu histórico discurso de promulgação da Carta de 1988. Pontificou Ulisses: se a democracia é o governo da lei, não só ao elaborá-la, mas também para cumpri-la, são o governo, o executivo e o legislativo. Repito, Ulisses, são o governo, o executivo e o legislativo. E Ulisses continua naquele dia histórico. O legislativo brasileiro investiu-se das competências dos parlamentos contemporâneos. Que competências eram e são essas? O parlamentarismo. Ele não pregou o parlamentarismo como nova forma de governo, mas disse que o parlamento se investia das competências dos parlamentos parlamentaristas contemporâneos. Ou seja, ele afirmava que o presidencialismo absoluto deixava de existir com a nova Constituição. Isso já em 1988. E mais do que afirmar, ele descrevia o que os novos mecanismos constitucionais previam. Ulisses, em seu discurso, desenhava a função constitucional deste parlamento já então.
Palavras do senhor Constituinte. É axiomático que muitos têm maior probabilidade de acertar do que um só. Quem era um só? A que se refere Ulisses? O superpresidente, o presidencialismo absoluto, cuja sentença de morte estava sendo decretada naquele momento. Na inauguração da nova Constituição, no mesmo célebre discurso em que pronunciou a frase que ainda ecoa nestas galerias: tenho ódio e nojo à ditadura. Não existe ditadura com parlamento forte. O primeiro sinal de todas as ditaduras é minar e solapar todos os parlamentos. Por isso, temos de lutar pela democracia. E não há democracia sem imprensa livre e independente. Quero aqui agradecer e parabenizar a todos os jornalistas presentes neste sábado pelo trabalho tão fundamental de noticiar diariamente aos milhões de brasileiros os acontecimentos desta casa. Lutamos pela harmonia e independência entre os poderes, porque defendemos a democracia. Lutamos pela democracia, somos frutos da democracia. Não somos 513 deputadas e deputados. Somos os representantes de 212 milhões de brasileiros que só estamos aqui pela vontade popular. Somos escolhidos para representar o povo. E, falando em Constituição, somos o símbolo daquele princípio que não por acaso foi inscrito no primeiro artigo, o primeiro texto constitucional. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Não se disse quase todo o poder, algum poder, uma parte. O primeiro artigo deixou claro que o antídoto ao arbítrio é o respeito à soberania popular. Toda ela, e desrespeitá-la, seja o mínimo que for, é desrespeitar a Constituição, é violar a democracia. Minhas amigas e meus amigos, os constituintes estabeleceram a corresponsabilidade e a coparticipação do governo. Portanto, e aqui cabe fazer uma importante observação do ponto de vista histórico. Não dialogo neste momento com as circunstâncias. O Legislativo jamais avançou em nenhuma prerrogativa, no presente ou no passado presente. A rigor, nunca. Na verdade, o Poder Legislativo recuperou suas prerrogativas, definidas pelos constituintes originários, proclamadas aqui, nesta mesma cadeira, e o fez após os tormentosos abalos desde a redemocratização. Esse atraso se deu por um mecanismo político, na verdade um eufemismo de nome pomposo, mas de funcionamento que se provaria perverso, o chamado presidencialismo de coalizão. Nada mais, nada menos do que a alocação, o aluguel, o empréstimo do poder semipresidencial do Legislativo ao Executivo através de uma coparticipação não autônoma e independente, como inscrita na Constituição e descrita por Ulisses, mas submissa, subordinada sob o cabresto do poder do presidencialismo. Ou seja, saímos do presidencialismo absolutista por obra e graça de uma Constituição legítima e promulgada pelas circunstâncias, resvalamos por outros meios para um absolutismo presidencial que a Constituição não previa, do arranjo, da cooptação do parlamento, do toma lá da cá, de uma espécie de arrendamento do poder legislativo pelo executivo. Faço uma rápida digressão histórica, até para registro, antes de chegar ao ponto que interessa, sem emitir juízos de valor. O resultado dessa acomodação e seu distanciamento dos princípios dos constituintes levou ao primeiro impeachment. Sintoma claro do poder constitucional novo do parlamento, ainda não compreendido pelo sistema político. Há inúmeros abalos e escândalos, as crises que só ganharam proporção ao segundo impeachment, até a erosão completa do sistema político como um todo e a onda antipolítica. Foi nessa época que aqui, nesta casa,
em 2016, por meio de adoção das emendas impositivas, que o Parlamento finalmente se encontra com as origens do projeto constitucional. E se afirma, a crise exigia uma nova postura, o fim das relações incestuosas entre executivo e legislativo, e a afirmação e a independência como resposta para que ambos os poderes governantes, como definiu Ulisses, pudessem se reposicionar e atravessar a tempestade da maior crise desde a redemocratização. Qual foi o guia escolhido? A Constituição, a coparticipação e a corresponsabilidade. Estamos num ponto de onde nunca deveríamos ter nos desviado. Aquele que mandou a Constituição e, por tanto tempo, foi adiado. E é importante destacar, fazemos parte, todos nós, todas as senhoras e os senhores, fazem parte da solução e não do problema. Basta ver algumas das fundamentais contribuições, reformas e votações deste plenário, em que vossas excelências contribuíram a favor de um Brasil melhor. Minhas amigas e meus amigos, tenho a humildade de reconhecer que podemos e temos de nos aperfeiçoar sempre, mas tenho absoluta certeza também que o passado é um caminho sem volta, pois sabemos todos muito bem aonde termina. Termina na destruição da política, no colapso da democracia. E isso não podemos mais correr o risco de experimentar. Tem razão os que pregam por mais transparência. Sou o primeiro dessa fila. Sou a favor de uma radicalização quando falamos da transparência nas contas que são, por definição, públicas. Temos hoje tecnologias nas plataformas digitais capazes de acompanhar em tempo real cada centavo despendido por todos os poderes. Porque este Parlamento, responsável que é pelo orçamento, como determina a Constituição, não oferecer à sociedade uma plataforma integrada de todos os poderes, todos, para que os brasileiros e as brasileiras possam acompanhar todas as despesas em tempo real de todos os poderes. Transparência total a todos. A sociedade brasileira agradece. Na questão da transparência, o que não pode haver é opacidades e transparências relativas, porque o princípio é o da igualdade entre os poderes. A praça, sempre lembremos, é dos três, e não de um, nem de dois poderes. E quando não é dos três, não é a praça da democracia. E todos defendemos a democracia, porque sem democracia, este livro não é a Constituição, não é a civilização. É um pedaço de papel, é letra morta, e vamos lutar pela Constituição, pela nossa Constituição. Tudo isso para concluir. Estamos virando uma página da história. Todos os ruídos dos últimos anos, o estranhamento dos diversos agentes diante da afirmação do Poder Legislativo, as reações geraram momentos de maior ou menor tensionamento. Agora sabemos que não estamos no ponto de chegada, mas no ponto de partida, onde nos colocaram os constituintes e que por décadas as circunstâncias não nos permitiram estar. Quando cada um reconhece o seu lugar, o nome disso é respeito. Passou o tempo do dedo na cara, é hora do olho no olho. O respeito não grita, o respeito ouve e se faz ouvir. Minhas amigas e meus amigos, partindo para as considerações finais, faço uma referência especial à importância da dinâmica de harmonia que deve existir entre os três poderes. Ninguém é dono da Constituição, todos somos seus devotos, defensores. E todos, sem exceção, devemos a ela obediência. A Constituição está acima de todos e nada ou ninguém acima dela, porque fora disso, a democracia que a concebeu estará ferida de morte. A democracia não tem dono, somos todos donos da democracia, porque se a democracia tem um dono, a democracia não é de ninguém.
Democracia só é democracia se é de todos. Estaremos sempre com a democracia, pela democracia, do lado da democracia. E seus inimigos, sibilinos ou ferozes, encontrarão no legislativo uma barreira como sempre encontraram ao longo da história. Poderes têm a obrigação de não apenas serem independentes, mas de zelarem pela harmonia, porque sem harmonia, que muitas vezes se traduz na autocontenção, na compreensão que nenhum poder pode tudo e que todos, somente todos, podem representar na totalidade a democracia. Sem harmonia, a democracia pode ser irremediavelmente fraturada. Serei um guardião da independência e um sentinela permanente pela harmonia. Todos temos nossas raízes e há sempre um mistério que habita cada um de nós quando chegamos a este plenário, trazidos pela invisível e insondável vontade popular. Viemos todos das mais diferentes origens, com as mais diferentes trajetórias, e aqui nos encontramos para convergir, dialogar, discordar, mas, acima de tudo, cumprir o nosso dever com algo que está acima de nós, esta instituição e o que ela representa, o povo brasileiro, seus anseios, suas necessidades. No meu 4º mandato, venho da minha amada Paraíba e a minha amada Patos. A minha terra é o meu barro, minha família me moldou e me forjou, meu pai Nabô e minha mãe Ilana. A minha grande referência de vida, minha avó, uma guerreira, Francisca Mota. A minha felicidade de fazer você feliz nesse momento. Eu sou a flecha que um dia você lançou. Minha mulher Luana, a quem devo a minha felicidade, a parceira, as palavras sinceras na hora sempre certa e os amores da minha vida, Paola e Hugo Filho. Temos muito o que fazer. Antes de tudo, colegas de trabalho e de vida. Eu sei a responsabilidade que me espera e sei também que ninguém faz nada sozinho. Citando pela última vez Ulisses, muitos têm maior probabilidade de acertar do que um só. Vamos fazer o que é certo pelo bem do Brasil. O Brasil não pode errar e não podemos deixar que ninguém erre contra o Brasil. Temos de estar sempre do lado do Brasil, em harmonia com os demais poderes. Encerro com uma mensagem de otimismo. Ainda estamos aqui. Muito obrigado. Vamos iniciar a apuração para os demais cargos. A mesa vai proclamar o resultado. Portanto, já os resultados, conforme os candidatos, os deputados eleitos, portanto, conforme havia acordo, então já a proclamação. O cargo de primeiro vice-presidente, deputado Altineu Cortes, com 440 votos. Proclamo eleito primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2025-2027, o ilustre deputado Altineu Cortes, a quem convido a assumir seu lugar à mesa e assinar o termo de posse. Altineu Cortes, que é do PL do Estado do Rio de Janeiro, primeiro vice-presidente da Câmara, eleito com 440 votos. Para o cargo de segundo presidente, deputado Elmar Nascimento,
com 427 votos. Proclamo eleito o segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2025-2027, o ilustre deputado Elmar Nascimento, a quem convido a assumir seu lugar à mesa e assinar o termo de posse. Assim como foi no caso do primeiro vice-presidente, Altineu Cortes, do PL, agora o segundo vice-presidente, Elmar Nascimento, da União Brasil do Estado da Bahia, também assina o termo de posse. Ele teve 427 votos. Lembra você que os candidatos a cada uma das funções da mesa diretora surgiram em função de entendimentos entre os partidos, né, na formação de um bloco, que inclusive teve a participação de 17 partidos. Agora, Elmar Nascimento, segundo vice-presidente, assinou o termo de posse e já o presidente Hugo Mota vai falar sobre as secretarias. Para o cargo de primeiro secretário, deputado Carlos Veras, com 427 votos. Proclamo eleito o primeiro secretário da Câmara dos Deputados para o biênio 2025-2027, o ilustre deputado Carlos Veras, a quem convido a assumir seu lugar à mesa e assinar o termo de posse. Carlos Veras, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, com 427 votos, primeiro secretário da mesa diretora para esse biênio de 2025 até finalzinho de 2026, na realidade até o comecinho de 2027, né, quando a nova Câmara tomará posse. Então, o deputado Carlos Veras assinando o termo de posse como o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara. Para o cargo de segundo secretário, deputado Lula da Fonte, com 437 votos. Proclamo eleito o segundo secretário da Câmara dos Deputados para o biênio 2025-2027, o ilustre deputado Lula da Fonte, a quem convido a assumir seu lugar à mesa e assinar o termo de posse. Lula da Fonte, do Progressistas de Pernambuco, no primeiro mandato, um deputado jovem também assumindo a função na mesa diretora como segundo secretário. Ele que também está nesse bloco de partidos que se juntaram para esse período eleitoral, né, para esse período de mudança na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Você que nos acompanha na Rádio Câmara, o Lula da Fonte recebe os cumprimentos ali do presidente Hugo Mota, que segue na proclamação do resultado dos outros cargos. Deputada delegada Catarina, com 445 votos. Proclamo eleita terceira secretária da Câmara dos Deputados para o biênio 2025-2027, a ilustre deputada delegada Catarina, a quem convido a assumir seu lugar à mesa e assinar o termo de posse para honrosamente representar a bancada feminina na mesa da Câmara dos Deputados. Deputada delegada Catarina, entre os candidatos às secretarias da mesa, ela teve a maior quantidade de votos, né? Ela teve 445. O primeiro secretário do deputado Carlos Veras foi 427, o segundo secretário, Lula da Fonte, 437, terceiro secretária, nesse caso, delegada Catarina, teve 445 votos, ela que está agora assinando o termo de posse, tira fotografia ao lado do presidente Hugo Mota. E aí, o quarto secretário, Sérgio Souza, do MDB, teve 432, já vai ser ele a assinar esse termo de posse. Quarto secretário, deputado Sérgio Souza, com 432 votos. Proclamo eleito o quarto secretário da Câmara dos Deputados para o biênio 2025-2027, o ilustre deputado Sérgio Souza, a quem convido a assumir seu lugar à mesa e assinar o termo de posse. Então, portanto, estabelecida a nova mesa dessa segunda metade da legislatura número 57, eleitos presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e os 4 secretários. E teve também a eleição dos suplentes de secretários que assumem a função na ausência, né, dos secretários. Só que uma curiosidade em relação aos suplentes é que
por exemplo, se um secretário deixar de estar na função por alguma razão, mudar de cargo ou deixar o mandato, o suplente não assume. Há uma nova eleição, nesse caso, para essas funções. Para os cargos, anuncio a totalização de votos dos candidatos à suplência da mesa. Para os cargos de suplentes de secretário, deputado Dr. Vitor Linhares, com 388 votos. Deputado Antônio Carlos Rodrigues, com 395 votos. Deputado Paulo Folleto, com 389 votos. Deputado Paulo Alexandre Barbosa, com 371 votos. Proclamo eleitos: primeiro suplente, deputado Antônio Carlos Rodrigues. Segundo suplente, deputado Paulo Folleto. Terceiro suplente, deputado Dr. Vitor Linhares. Quarto suplente, deputado Paulo Alexandre Barbosa. Convido todos os suplentes eleitos a assinarem o termo de posse. Como estava dizendo a você, os suplentes recebem os votos gerais e aqueles que tiverem mais votos vão ocupando primeira, segunda, terceira e quarta suplência, conforme foi anunciado agora pelo presidente Hugo Motta. Eles estão assinando o termo de posse. Antônio Carlos Rodrigues, primeiro suplente, Paulo Folleto, segundo suplente, Dr. Vitor Linhares, o terceiro, e Paulo Alexandre Barbosa, o quarto suplente. Eles que assumem as funções dos secretários nas eventuais ausências. E também, como eu estava dizendo, se houver vaga num cargo de secretário, não é o suplente que vai assumir. O suplente vai continuar como suplente na função dele, normalmente. Aí, para esses cargos de secretário, haveria, né, no caso de uma vacância, nova eleição, como a que aconteceu hoje aqui, né? Eu lembro o caso, por exemplo, da primeira vice-presidência da Câmara, na legislatura passada, que um partido que tinha, um deputado que era o primeiro vice-presidente, Marcelo Ramos, ele saiu do partido que tinha esse direito e acabou, portanto, perdendo aquela função, e foi feita uma nova eleição para a função de primeiro vice-presidente naquela época, na legislatura passada. Você que está nos acompanhando nessa cobertura aqui da rádio, da TV Câmara, também do canal da Câmara no YouTube, das mídias sociais da Câmara dos Deputados, nesse dia de sessão solene, especial, para a eleição da nova mesa diretora, portanto, que já está composta e vai atuar à frente da Câmara dos Deputados até 2027, no comecinho de 2027 até fevereiro de 2027, quando começará a legislatura 58. Então, você que nos acompanha, a gente agradece muito a sua audiência por estar por aqui, de perto. Lembrando que na segunda-feira vai ter a sessão solene de abertura dos trabalhos do Congresso, né? A sessão que é solene também, a abertura dos trabalhos legislativos para esse ano legislativo que começou. Então já terá essa sessão especial com os novos componentes das mesas do Congresso Nacional e do Senado, da Câmara. Lembrando que Davi Alcolumbre foi eleito mais uma vez para conduzir o Senado Federal. Ele que também ficará à frente do Congresso Nacional, como é o regramento do Brasil. Para a gente trazer para você como exemplo, no caso dos Estados Unidos, que a gente tem como um parâmetro para a democracia representativa, o presidente do Senado é o vice-presidente da República, né? Então, inclusive houve já desempate de votos na nomeação do secretário de Defesa dos Estados Unidos, o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos e presidente do Senado, acabou votando para dar aquela decisão final para o desempate. Diferentemente do caso brasileiro, né? No caso brasileiro, são senadores mesmo que elegem o seu presidente, e aí o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional também, ele que vai conduzir essa sessão de abertura dos trabalhos legislativos amanhã. Então, você que está ligado aqui tem todas as informações e os detalhes dessa votação e de como funciona os trabalhos. E daqui a pouco também a gente vai trazer mais repercussão desse dia de decisões aqui sobre a direção da Câmara dos Deputados. Lembrando que a deputada Benedita da Silva agora faz um cumprimento ao presidente Hugo Motta, a deputada Benedita da Silva, que continua na coordenação aí da bancada feminina. E, por falar em bancada feminina, um dos compromissos do deputado Hugo Motta, no discurso dele, foi de dar mais representação às mulheres nesse caso. E uma das
queixas, normalmente, daquelas que defendem mais participação das mulheres na política é de que tem aumentado, inclusive os dados mostram, né, que tem mais mulheres hoje em dia no parlamento do que houve, por exemplo, há 30 anos. Tem uma participação de 17% das mulheres, ainda é subrepresentada em relação ao número das mulheres na população brasileira. Só uma aspas, um parêntese nesse momento desse comentário, que o senador Ciro Nogueira cumprimenta também. Ele que é presidente do Progressista está cumprimentando o presidente eleito da Câmara, Hugo Mota. Falando dessa questão da representação feminina, uma das queixas das mulheres, inclusive foi bem discutido no P20, né, que foi aquela reunião dos parlamentos do G20 aqui, que a Câmara conduziu, é que há o crescimento ainda tímido, né, da representação feminina, mas quando elas assumem as funções, acabam que não tendo acesso às funções de destaques. Na mesa diretora, continua a representação feminina na secretaria, na legislatura, na mesa diretora anterior, Maria do Rosário do Partido dos Trabalhadores era a segunda secretária, agora tem a deputada delegada Catarina como terceira secretária aqui da mesa diretora da Câmara. Então, eu só quero relembrar você que está nos acompanhando que a sessão de abertura dos trabalhos legislativos não será amanhã, né? Será na segunda-feira. Eu disse amanhã é domingo, né? Então, essa sessão no sábado, inclusive uma curiosidade sobre essa sessão no sábado para votação. No caso do regimento da Câmara, não tem essa determinação de que depois, nas eleições de meio de legislatura, seja obrigatório que haja a eleição no dia 1º de fevereiro, por exemplo, caso caia num domingo ou num sábado, como é o caso. No Senado já é diferente, no Senado tem essa obrigatoriedade, nem sempre é cumprida, mas dessa vez foi cumprida e aí, como o Senado convocou essa votação e haveria essa decisão do Senado, então a sessão da Câmara também foi convocada para esse sábado e já a decisão. Então, portanto, na segunda-feira terá sim a sessão de abertura dos trabalhos legislativos, a sessão do Congresso Nacional, abertura dos trabalhos legislativos. Para você que está nos acompanhando, vou trazer aqui também algumas informações a mais sobre as funções. Aliás, ainda sobre essa eleição, né, a eleição de agora. Havia uma expectativa, por causa do tamanho do bloco que se formou em torno da candidatura de Hugo Mota, que ele superasse a quantidade de votos de Arthur Lira, que é o recordista, né, que teve 464 votos. E essa é uma tradição que está sendo criada de uma composição para a eleição de presidente da Câmara e também da mesa. Vamos acompanhar. Deputado Felipe Martins, com a palavra por 1 minuto. Som. Tá sem. Obrigado, presidente. Presidente, momento de hoje de festa, de alegria. Infelizmente, eu recebi a notícia, estava acompanhando o discurso de Vossa Excelência ao lado do senhor e recebemos uma triste notícia. Falecimento da bispa Keila Ferreira, nossa presidente nacional e mundial das mulheres, da CIBEM, e esposa do nosso bispo nacional e mundial das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Nesse sentido, senhor presidente, eu gostaria de pedir encarecidamente Vossa Excelência 1 minuto de silêncio